Olá, estou de volta aqui novamente, professor Edson, né, para o curso de PC no módulo de repetições, laços de repetições ou estrutura de repetições com condicional. Só para a gente dar uma finalizada, o que a gente percebe é que assim, ela é muito útil, a estrutura é bastante útil e é que a gente vai brincar um pouquinho, né, nessa terceira parte, que vocês entendam o seguinte, lá na questão lá dos vampiros, né, ou no outro questão, vocês viram que eu tenho, eu posso colocar um if, não só eu posso colocar sequências de comandos, mas como eu posso colocar qualquer comando, inclusive um comando condicional. E, inclusive, né, um outro while, uma outra repetição dentro da própria repetição. Isso é muito interessante de a gente pensar em como fazer, tá? Então, essa terceira parte, eu fui olhar os meus vídeos, já tem aí mais ou menos quase 2 horas, né, de vídeos, mas eu tento dar uma enfatizada bem interessante de como é que tem que acontecer para que vocês realmente possam dar um melhor entendimento do que fazer, né? Então, nessa terceira parte da aula, né, nós vamos ter exemplos outros exemplos, né, mas são exemplos que trazem é, algumas outras abordagens em cima do, do uso de condicionais, ou melhor dizendo, do uso de repetições, tá bom? Então, eu vou só dar uma passada rápida em cima dos exemplos, né? Que são exemplos do cotidiano que a gente vai usar sempre laços. E vão ficar aí, claro, na apostila, né, nos slides, vão estar aí todos o código que vocês podem pegar e devem, né, de novo, devem implementar, porque aí vocês vão mostrando como vocês vão evoluindo, né? Vão surgir dúvidas? Vão surgir dúvidas, né? E é para isso que a gente está aqui, né? Se não for para ter dúvidas, então é muito difícil a gente evoluir, né, nesse aspecto. Então, não estou dizendo que é impossível, né, você evoluir aprendendo as coisas de primeira, mas a gente pode ir melhorando, tá bom? Mas é mais comum que a gente tenha dúvidas mesmo. Tá? E aí a gente vai contar não só comigo, como com os nossos monitores, tá? E também, assim, com vocês próprios, né? Um tirando dúvidas do outro. A gente vai usar lá o Discord, vamos usar não só o Discord, mas o Google Meet, que está planejado a gente ter, tá bom? Então vamos lá para esses exemplos. Então, uma quantia inicial de 20.000 é aplicada a uma taxa de 1,2 de juros ao mês. Então, qual o valor do saldo após 5 anos de aplicação? Ora, 5 anos, então, é um valor que eu vou continuamente ficar aplicando nesse valor ao mês. E aqui eu não estou considerando nem novos aportes, nem retiradas, né? Estou simplesmente fazendo uma projeção, né, de juros compostos, tá bom? Então, deem uma olhada como é que se cria esses algoritmos, tá? E trabalhar em cima do que você quer, tá bom? Lembrando que ele está falando de juros ao mês e nós estamos falando de 5 anos. Opa, desculpa. Nós estamos falando de 5 anos. Nesse caso, então, a gente vai ter que trabalhar em meses, tá bom? Bom,
No exemplo 2, uma quantia inicial é aplicada a uma taxa de 5% de juros ao ano. E o que eu preciso? Nesse caso, é 5% de juros ao ano. Escreva um programa que leia essa quantia inicial e, como saída, determine quantos anos são necessários para que o saldo dobre em relação ao valor inicial. Então, agora eu quero calcular quando é que eu chego no valor final, que é o dobro do valor que eu tenho. Tá bom? Então, de novo, é um trabalho que vocês precisam fazer, tá? De novo, é um while, né? Um laço que vocês vão ter que fazer. E tá aí o código, mas a minha sugestão primeira é que vocês tentem fazer antes de avaliar o que eu tenho como dado como exemplo de código, tá bom? Que é exatamente para vocês descobrirem o quanto de dúvida vocês têm, tá bom? Terceiro exemplo, né? Dado o número n inteiro e positivo, verificar se n é primo, ou seja, se n tem apenas 2 divisores, ele mesmo é a unidade. Então, tem uma dica aí para verificar se o número é primo. Ele pode se limitar ao teste de divisibilidade até o valor de raiz quadrada de n. Tá bom? Então, de novo, eu vou ter aí os códigos que eu preciso ter. Então, neste caso aqui, eu vou usar raiz quadrada, né? Se eu usar raiz quadrada, tem que lembrar que eu tenho que importar lá do módulo math, né? As coisas que eu preciso usar. Então, vou usar raiz quadrada, vou usar para saber se ele é primo ou não. Tá bom? E por último, o último exemplo, que é a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci é uma sequência de números inteiros que começa por 0 e 1, certo? E a cada termo subsequente corresponde à soma dos dois anteriores. Tá? Então, ele usou essa sequência, o Leonardo de Pisa, né, ou Fibonacci, né, para descrever o crescimento de uma população de coelhos. Essa expressão é recorrente na natureza. Então, vamos lá. A posição 1, dessa eu divido em duas, cada duas eu posso dividir em 3 e assim sucessivamente. Tá? Então, 1 mais 2 é 3, 2 mais 3 é 5, 3 mais 5 é 8, 5 mais 8 são 13, 8 e 13, 21, e assim sucessivamente. Então, eu quero saber quais são os 15 primeiros termos. Tá? Então, ali está ali o script que vocês precisam dar uma olhadinha. E também, né, o exemplo 5. Pô, professor, o senhor está passando muito exemplo. Ué, né? Vocês queriam que eu não passasse nenhum exemplo? Também fica difícil. Então, eu tenho aqui duas pessoas, J1 e J2, jogam pedra, papel e tesoura. Aquele joguinho, né? Eles jogam várias vezes até uma dessas duas pessoas ganhar. Escreva um programa que lê repetidamente. E quando é que não ganha? Né? É quando os dois jogam, os dois jogam pedra, ou os dois jogam papel, ou os dois jogam tesoura. Então, quando os valores de J1 e J2 forem o mesmo, estão empatados. Tá? Então,
Enquanto houver um empate, eu jogo de novo. E aí eu preciso saber quem ganha. Certo? E aí, né, mais um exemplo. De novo, são exemplos para vocês treinarem. Né? Não vale nota, não é obrigatório, mas vai ajudar muito no que vocês precisam para o exercício. Tá bom? Escreva um script para imprimir vários caracteres asterisco para formar um padrão ao lado. 3 linhas de 4 asteriscos. Ok? Eu vou passar rápido aqui. Agora são 4 linhas de 3 asteriscos. E aí a gente pode, né, pegar essa ideia, né, e fazer assim. Aqui estão as nossas referências que a gente sempre usa, tá? Essa ideia do imprimir asteriscos, a gente pode até fazer um pouquinho melhor, né? Então, eu quero imprimir N linhas por M colunas de asterisco. Como é que eu faço? Né? Então, isso é um bom exercício para vocês pensarem, né? Como é que eu imprimo várias possibilidades aí. Tudo bem? Tá? Então, espero que eu tenha clareado bastante a ideia de laços, né? Repetições. A gente vai ter ainda a nossa aula para tirar dúvidas. Nós vamos ter lá o Discord para conversarmos, né? E vai ter lá, claro, obviamente, vai estar lá no CodeBench uns exercícios para vocês fazerem, né? E também já aproveitarem o conhecimento para ir já praticando. Então é importante, se puderem, né? Então, de novo, nada é obrigatório aqui. Esse curso tem gente que não precisa implementar tudo, mas tem gente que cada vez que implementa vai aprendendo um pouco mais de coisas. Esse é o objetivo, tá bom? Então, espero vê-los agora, mas no próximo encontro síncrono, certo? Mas também pelo Discord, nosso encontro síncrono no Meet. Essa semana é um pouco diferente, né? Porque tem um feriado, então a gente vai meio que inverter algum dia aí para poder resolver a questão do feriado. Tá bom, gente? Então, fiquem com Deus, né? Façam os exercícios, tirem as dúvidas e estamos aí para isso. Ok? Um abração a todos, foi um prazer.